Ok, vamos então começar com a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre métodos de estudo bíblico, ou seja, vamos aprender as formas, né, as estratégias que podem ser usadas no estudo da Bíblia. Mas, antes de nós entrarmos aqui no método de estudo bíblico, eu deixei algumas videoaulas para os irmãos acompanharem. Não sei se alguém conseguiu assistir às aulas que eu deixei no grupo. Alguém assistiu todas as aulas? Parece que nenhum irmão assistiu, né? É, então, para os irmãos que não assistiram, eu recomendo os irmãos, mesmo depois dessa aula, voltarem naquelas aulas que eu enviei e acompanharem, porque é de extrema importância, os irmãos, compreenderem as aulas que eu partilhei, porque se os irmãos não compreenderem aquilo que nós falamos nas aulas passadas, aquilo que eu partilhei nas aulas passadas, os irmãos vão ter dificuldade aqui nesta disciplina, que é o método do estudo bíblico. Por quê? Porque para o irmão estudar a Bíblia de forma correta, é importante, primeiramente, o irmão conhecer a Bíblia, né? Conhecer toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Porque aqui nos métodos vamos só apresentar os caminhos que você pode usar, né, para tirar o melhor proveito possível dos textos sagrados. Então, se o irmão não conhecer os textos sagrados, terás dificuldade de manusear, né, as escrituras corretamente. Por isso é que eu vou primeiramente fazer uma resenha rápida daquilo que nós vimos na última disciplina, é aquilo que eu coloquei, né, nos vídeos que eu vos enviei. Primeiro, nós falamos sobre a Bíblia, né? Nós falamos sobre o panorama bíblico. Começamos com o panorama do Velho Testamento, aprendemos o que é o Velho ou o Antigo Testamento, quantos livros tem o Antigo Testamento, o que é que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, ou Velho Testamento, e aprendemos as secções, né? As subdivisões do Antigo Testamento. Aprendemos que o Antigo Testamento ela está subdividida, né, em quatro seções. Né? Nós temos a lei, que também é chamada de Torá ou Pentateuco, que são os primeiros 5 livros de Moisés, que basicamente constituem, né, o alicerce de todo o Antigo Testamento. Nós temos, então, a seguir os livros de história, que são 12 livros de história, que vão narrar, né, os vários momentos, né, que a nação de Israel, como Israel, viveu ao longo da sua existência. Vimos que encontramos aí a fase da teocracia, a fase da monarquia, a fase do reino unido, até que chegamos então, na fase do reino dividido e, né, os exílios. Né? O reino do norte foi primeiramente exilado pelos assírios, foi disperso para o mundo todo, e daí, né, desde esse exílio, né, do século, lá dos anos 722, que o reino do norte desapareceu do mapa até os dias de hoje, já não existe mais. O reino do sul, né, foi exilado pelos babilônios, né, na Babilônia, ficaram lá durante 70 anos, né, e depois regressaram para a sua terra. Então, são as informações todas que nós encontramos lendo os livros de história, que são os 12. Depois aprendemos, temos então a terceira subdivisão, que é os livros poéticos, né, que são poemas, hinos, canções, orações, provérbios, sabedoria, que o povo de Israel, né,
apresentava a Deus, né? A Deus, a Yahweh, a Deus, o Deus de Israel. Tipo, são 5 livros, né? De Jó até o livro de Cantares, isso para a Bíblia protestante. Enquanto que na Bíblia católica, nós temos mais, temos livros a mais, né? Temos o livro de sabedoria, temos o livro de Eclesiástico, né? São livros que foram, estão, que a Bíblia católica tem a mais, né? Enquanto essa secção assim também acontece no livro de história, né? Na Bíblia Católica tem mais livros de história. E a última seção do Antigo Testamento, então, são os livros proféticos, né? Livros escritos pelos profetas. São 17 livros. E desses 17 estão divididos também em 2 categorias. Temos os livros dos profetas maiores, que são 5, né? De Isaías e Daniel. E temos os livros dos profetas menores, que também é chamado de o livro dos 12. Dissemos, então, que todos esses livros do Antigo Testamento, eles nos narram, né, a história do relacionamento entre Deus e a nação de Israel, né, fundamentada na aliança que Deus fez com a nação de Israel no Monte Sinai ou no Monte Horeb. Deus deu a lei, o povo jurou cumprir a lei fielmente. Nós temos que todo o Antigo Testamento ela tem a sua base na lei, ou seja, o povo de Israel tinha que obedecer fielmente a lei que foi lhes dado por Deus. Também falamos então da outra parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Dissemos que o nosso Novo Testamento ele tem 27 livros e também esses 27 livros estão subdivididos em 4 categorias. Aprendemos que a primeira categoria do Novo Testamento são os evangelhos, que são 4 evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João. Dizemos que os 4 evangelhos, basicamente, eles retratam a biografia de Jesus, né? Nos narram sobre Jesus, né? E destacamos aqui 3 aspectos que os evangelhos falam de Jesus. Vimos que eles falam da vida de Jesus, falam da sua obra e, finalmente, falam dos seus ensinamentos. Vida, obra e ensinamentos de Jesus. São esses 3 aspectos que os evangelhos narram sobre Jesus. Também vimos que dos 4 evangelhos, 3 deles são chamados de evangelho sinótico, né? Aqui nos referimos ao evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. São sinóticos porque eles narram sobre Jesus do mesmo ponto de vista, ou seja, eles narram sobre a vida, a obra e ensinamento de Jesus, tomando como referência a sua existência aqui na Terra. Ou seja, que são sinóticos, eles falam de Jesus sobre o ponto de vista aqui na Terra. Já o Evangelho de João, dissemos que é um evangelho diferente, porque ele fala de Jesus partindo do céu, né? Ele começa já nos apresentando que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas começam olhando Jesus aqui na Terra, trazendo aqui a sua genealogia humana, João parte do céu e nos mostra que antes mesmo de Jesus ser nascido no ventre de Maria, já existia como o verbo ou a palavra de Deus. A segunda categoria que nós vimos, então, é livros históricos, que é um único livro de história, que é o livro de Atos, né? Que vai nos narrar, né, sobre a origem da igreja, bem como a expansão da mensagem do evangelho, né, que começou na Judeia e se expandiu nos 4 cantos do mundo antigo, né, do Império Romano. Como é que isso aconteceu? Como é que a mensagem sobre Jesus, né, que nasceu na Judeia, foi parar em todo o mundo antigo? Então, o livro de Atos nos informa que isso tudo aconteceu graças ao trabalho missionário dos apóstolos, né? Começando com Pedro, né? Depois, e finalmente com Paulo, né? Que
que foi então o maior missionário, que mais fundou igrejas, né, no século I. Depois temos então a terceira subdivisão do Novo Testamento, que são as epístolas apostólicas. E aprendemos que nas epístolas apostólicas nós temos as epístolas paulinas, que são aquelas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, e temos as epístolas gerais, que são aquelas que foram escritas por diversos apóstolos. Nas cartas escritas por Paulo, que são chamadas de epístolas paulinas ou cartas paulinas, nós também dissemos que Paulo escreveu 13 cartas. Das suas 13 cartas, 9 cartas ele dirigiu para igrejas que se encontravam, né, em diversas localidades ou diversas cidades, e 4 ele escreveu para pessoas singulares. As cartas que ele dirigiu para as igrejas, né, começa com Romanos, né, e termina com 2 de Tessalonicenses. As cartas pessoais, né, começa com a carta que ele escreveu a Timóteo e termina com a carta que ele escreveu para Filemão. Também dissemos que as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, que são 2 cartas, e a carta que ele escreveu para Tito, são chamadas de epístolas pastorais, ou cartas pastorais, porque nessas cartas, Paulo, basicamente, ele escreveu com a intenção de orientar, né, pastores jovens, né, vimos que Timóteo e Tito eram pastores, estavam a pastorear igrejas, e eles eram muito jovens. Paulo, então, escreveu essas cartas para lhes orientar, para lhes instruir como é que eles deviam conduzir a igreja corretamente. É tipo um tutor, né, a instruir os seus discípulos. Ok? Então, nas cartas gerais, nós temos que as cartas gerais, elas foram escritas, né, por diversos apóstolos e direcionadas para os cristãos, né, todos os cristãos que se encontravam em toda parte do Antigo. Né? Então, a intenção dos autores ao escreverem as epístolas gerais, eles tinham em mente, né, as realidades que os cristãos do século I estavam a enfrentar em toda parte do mundo antigo. Okay? Então, por isso que nós dizemos que é obrigatório todo cristão conhecer os ensinamentos que nós encontramos nas cartas, tanto as cartas de Paulo quanto as cartas gerais. Por quê? Porque as cartas, né, tanto de Paulo como as cartas gerais, elas são a explicação ou a interpretação, né, do evangelho que nós encontramos nos 4 livros, os 4 primeiros livros. Enquanto que os 4 primeiros livros dos evangelhos, né, nos apresentam o que Jesus ensinou, o que ele fez, as cartas vão nos explicar o significado daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus fez e daquilo que foi a vida de Jesus. Então, é fundamental estudarmos as cartas apostólicas. Eu vou mais a fundo ainda, dizendo que, na verdade, seria proibido alguém subir num púlpito ou ir na rua pregar sobre Jesus, sem primeiro conhecer o Evangelho, os Evangelhos, sem conhecer o livro de Atos, que é a história, e sem conhecer as cartas apostólicas, que é a mensagem que os apóstolos deixaram. Porque, de fato, os Evangelhos, o livro de Atos e as cartas apostólicas resumem a pregação, a mensagem que nós temos a anunciar. É a mensagem que nós temos para partilhar. Então, se alguém não conhece a mensagem, quer dizer que não está capacitado de sair para partilhar. Vai partilhar o quê? Vai inventar, vai falar achismo, vai inventar o que não sabe. Então, é obrigatório todo cristão, antes mesmo de se levantar para pregar, conhecer. Por isso é obrigatório os irmãos não só lerem de raspão, mas estudarem, né, minuciosamente os evangelhos, né? Vocês for prestarem atenção naquilo que Jesus ensinava, aquilo que ele fazia, o que ele orientava a fazerem. E também lerem o livro de Atos, para vocês saberem da história, como é que o evangelho foi se expandindo dos 4 cantos do mundo antigo, e lerem as cartas para vocês aprenderem o que é que os apóstolos ensinavam no século I e o que é que nós hoje também devíamos ensinar. Porque vos garanto que há muita coisa que os apóstolos ensinavam, hoje nós não ensinamos, né? Abandonamos. Então, é missão dos irmãos estudarem. Leiam, estudem
Por favor, não parem, não se limitem por ouvir dizer que a Bíblia diz. Não, ouvir dizer que Mateus diz. Não, você tem que ler, você tem que estudar, deixa eu confirmar. Você não pode ser como um papagaio, né? Um repetidor apenas. Você só repete aquilo que você ouve dizer. Não faça isso. Antes de você testemunhar, antes de você trazer uma doutrina, um ensinamento, certifique de que de fato você encontrou na Bíblia, que de fato você encontrou Jesus a ensinar, você encontrou os seus apóstolos também ensinar, você está seguro, você sabe aonde está este ensinamento. É fundamental os irmãos guardarem isso. Por quê? Porque mais do que 90% daquilo que se ensina nas igrejas não é bíblico, é dogmático, é da tradição. Grave isso. Não, só é bíblico aquilo que está na Bíblia. O que não tiver na Bíblia não é bíblico. Então, e muitos cometem o erro de dizer que algo é bíblico enquanto não é bíblico por falta de conhecimento. Ok? Então, depois então das cartas, das epístolas gerais, né, que começam com a carta de Hebreus ou Tiago? Acho que Hebreus, não estou errado. E termina com a carta de Judas, né? Depois temos então a última seção do Novo Testamento, que é a profecia, que é o livro profético, que é só um. Né? Temos o livro de Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Um conselho que eu dou já aos irmãos, o livro de Apocalipse, excepto os 3 primeiros capítulos, é muito difícil os irmãos pregarem no livro de Apocalipse, é muito difícil. Exige muito mais treinamento, existe muito mais conhecimento, existe muito mais ferramenta, excepto os primeiros 3 capítulos, capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é muito fácil os irmãos pregarem, porque aí vocês não vão encontrar cartas. São cartas que Jesus direcionou para 7 igrejas. A partir do capítulo 4 até o capítulo 22, aí já nós encontramos então visões de coisas, né, de coisas transcendentes, né? Então aí já fica um pouquinho mais difícil. Portanto, aconselho os irmãos não se precipitarem, pregarem nesses textos que são muito difíceis. Comecem com os textos mais fáceis. E o mais fácil na Bíblia, de fato, é o Evangelho, o livro de Atos, as cartas apostólicas. São as partes mais fáceis de irmãos estudarem, compreenderem, que é muito fácil, muito simples. Okay? Então, em suma, este é o resumo, né, do panorama da Bíblia. Outro dado importante, né, a crescer é que o Antigo Testamento, né, narra a história de Israel, né, que aconteceu basicamente desde a saída, né, desde lá a saída do povo de Israel do Egito, né, até o seu retorno, né, à sua terra. Também temos aí a parte de Gênesis, né, que vai narrar um pouquinho sobre a origem, né, da nosso planeta Terra, como Deus criou os céus e a terra, dos patriarcas, né? Agora, o Novo Testamento narra episódios que aconteceram no século I da era cristã, ok? Episódios que aconteceram entre os anos 5 antes de Cristo, né, até por volta do ano 100. Esse é basicamente o intervalo de tempo que os textos do Novo Testamento cobrem, né? Antes, então, de nós entrar agora nos métodos de estudo bíblico, queria aqui abrir, né, um espaço para os irmãos me fazerem questão, me perguntarem, caso alguém tenha alguma questão. Por favor, alguma pergunta, alguma dúvida? Alô, irmão? Parece que ninguém tem pergunta, né? O silêncio quer dizer que ninguém tem pergunta. Será que os irmãos estão me ouvindo?
Sim, estamos sim. Sim, consigo ouvir. Preocupados? Estão muito calados? Não, não temos pergunta. Por Ok, acaso não tenho porque a aula, então estou esclarecido. ok. Muito bem. Muito bem. Então vamos avançar. Se não tem pergunta, vamos agora avançar para métodos de estudo bíblico. Pronto, o que acontece? É, basicamente, é fundamental nós escolhermos, definirmos um método correto, né, para estudarmos a Bíblia. Por quê? Porque o método que nós adotarmos no estudo, no nosso estudo bíblico, vai afetar as conclusões que nós vamos ter no nosso estudo. Vai afetar o nosso entendimento. Ou seja, um método errado de estudo vai te conduzir em entendimentos errados. Consequentemente, vai também te conduzir a conclusões erradas sobre a Bíblia. Portanto, é indispensável os irmãos terem o cuidado de definir o método correto a ser seguido no estudo da Bíblia. Antes de eu avançar, eu vou colocar uma pergunta para os irmãos me responderem. Como é que os irmãos têm estudado a Bíblia? Qual é o método que vocês têm usado para estudar a Bíblia? Ouça as respostas, por favor. Como é que vocês têm estudado a Bíblia? Qual é o caminho que você tem usado para você estudar a Bíblia? Sim, irmão Jaires. Pronto, saudações de paz a todos. Saudações especiais ao nosso professor, estava com saudades, Amém, amém. claro que dos demais colegas também. Dizer que, na verdade, eu não ia responder especificamente para a Bíblia. Eu adotei o método de estudo, não só da Bíblia, não é? Método particular, apoderando ser do método ensinado pelo professor Gianluigi Piaget, eu penso que é assim o nome dele, professor brasileiro, e que aconselha, não é, o estudo por anotações, não é? Vai lendo, fazendo anotações, no final procurar resumir aquilo que se estudou e antes de dormir ler novamente aquilo que foi o resumo feito para que a matéria continue, não é? Possa permanecer aí na memória de longo prazo até o dia posterior. Então, normalmente para a Bíblia, uso também esse método, não é? Leio o texto, procuro fazer anotações dos versos ou versículos que interessam, procuro fazer um resumo do texto lido ou trecho, livro lido, e no final do dia, se é possível, procuro fazer uma nova leitura. É essencialmente isso que eu faço. Ok, irmão Jaires. Ok. Agora, irmão Manuel Rafael. Sim, irmão Manuel, qual é o método que o irmão usa? Antes de mais, queria saudar o professor e os demais colegas. Amém, amém. Na verdade, professor, na verdade eu não tenho um método específico. E eu estou mesmo já aproveitar a brecha, porque o professor tocou num ponto em que eu tenho muita dificuldade. Primeiro, dificuldade, às vezes, de fazer uma interpretação correta, e outra é, muitas vezes, não conseguir notar ou fazer divergência entre o texto que está a ser lido, no caso, com uma passagem anterior. Vamos supor que eu estou a ler capítulo de João, capítulo 23. Relacionar praticamente este fato com um outro livro. E tenho muita dificuldade, porque depois fico perdido sem saber se aquela história, né, no caso, só foi em função do livro de João. Já não teve um outro profeta a fazer menção da mesma história. Então, algumas vezes consigo chegar lá, porque eu tenho a Bíblia Almeida e ele traz algumas anotações embaixo de alguns textos que relacionam. Mas se não tem, se quando não estou com a própria Bíblia que faz essa menção, fico totalmente perdido.
e outra é a dificuldade de memorizar exatamente os versículos. Ok, ok. Muito bem. Não sei se é um método específico para poder memorizar os versículos ou qual é o método que eu deveria usar no intuito de poder agregar todo este conhecimento de forma mais simples. Ok, vou explicar. De facto, as tuas questões têm a resposta nessa nossa disciplina. E um dos elementos muito fundamentais, vamos falar aqui, são as ferramentas de estudo. Elas fazem toda a diferença. O que vai fazer você ser um bom estudioso das escrituras não é a tua capacidade de memória, não, mas é, é, as ferramentas que você tem ou não tem. Todo bom estudante da Bíblia, se vocês vão ver que ele tem boas ferramentas de estudo. Né? As boas ferramentas facilitam a nossa vida. Vou mostrar aqui, né? Vou mostrar aqui nessa disciplina. Por isso é que eu resumi essa disciplina em uma única aula para falar daquilo que é o essencial, aquilo que vocês... Nosso curso é básico, não preciso aprofundar muito. Né? Eu vou vos trazer aquilo que é o essencial para vocês, né? Para vocês aplicarem no vosso estudo cotidiano. Vamos lá. Então vamos avançar. Ok, irmão Costa, irmão Jaires, irmão Manuel, Rafael, pronto, peguei com as vossas questões. Vamos então avançar. O que acontece? O que acontece existem vários métodos de estudo. E o que leva muita gente a caírem em conclusões erradas, você vê o entendimento errado de um é o entendimento errado de meia dúzia de outros. Por quê? Porque usam o mesmo método. Por exemplo, muitos irmãos, em particular os jovens, né? A maior parte dos jovens, o método que usam de estudo é o quê? É o método de ouvir pregações, né, no YouTube ou nas redes sociais de teólogos ou pastores famosos. Pronto. Então, o camarada se enche, né, de pregações, se enche de dissertações desses de teólogos e pregadores do YouTube, e com base naquilo que ele ouviu dizer do pregador, né, usa então aquilo como referência, né, nos seus estudos bíblicos. E para quem faz isso, para quem quer dizer, toma como referência, né, as pregações, os ensinos dos pregadores do YouTube ou da televisão ou das redes sociais, e depois vai na Bíblia com esses conhecimentos, né, com essas referências, de forma irremediável, dificilmente essa pessoa conseguirá ter o entendimento correto dos textos bíblicos. Por quê? Porque a tua referência é aquilo que você já ouviu dizer. Tá vendo? Então, você só vai no texto bíblico para tentar conformar aquilo que você já ouviu dizer, tá vendo? Com aquilo que as escrituras dizem. O que você vai fazer? Em vez de você ir nas escrituras para buscar informação e você procurar entender o que está nas escrituras, você não faz isso. Você já tem algo na tua mente e você só busca harmonizar o que você tem na tua mente com a Bíblia. Então, o que você vai fazer? Vai procurar passagens bíblicas que aparentemente, tá vendo? Que aparentemente concordam com aquilo que você tem na tua, já do teu subconsciente. Tá vendo? E vais apenas usar esses textos para apoiar a ideia que você já tem em ti. Esse é um método completamente errado. Esse é um dos métodos que vai dificultar você conseguir compreender o texto bíblico. Outro método que muita gente usa é o método de alegorização da Bíblia. Ou seja, muitos irmãos, muitos pregadores, muitos pastores até famosos, eles leem a Bíblia, ele está lendo um texto bíblico, mas já parte do ponto de vista de que o texto bíblico não pode ser entendido de forma literal.
Ou seja, ele pode ler qualquer versículo bíblico, ele já parte do pressuposto de que o que ele está a ler é figurativo, tá vendo? Não é literal, é figurativo. E as pessoas que usam esse método também, infelizmente, não têm como entender a Bíblia corretamente. Porque quando você lê a Bíblia e procura interpretar como figurativo, você não vai conseguir perceber os detalhes simples que os autores da Bíblia queriam te comunicar. Por quê? Porque o teu método rejeita. O teu método força que o texto tem que ser figurativo. Eu não estou a negar, eu não estou a dizer que na Bíblia não tem passagens, né, que são alegóricas. Não estou a negar, estou a dizer que não tem. Mas agora, você estudar a Bíblia e já partir do pressuposto de que tudo que está na Bíblia é figurativo, você está a seguir uma estratégia completamente errada e que vai te conduzir também a conclusões erradas. Ok? Então, dos 3 métodos que eu tenho aqui, já apresentei os 2 primeiros métodos, e são métodos que conduzem ao erro, e infelizmente são os métodos que a maior parte dos teólogos, a maior parte dos pastores, a maior parte dos irmãos usam, que é o método de alegorização da Bíblia, e outros é o método de se espelhar naquilo que o outro disse, né? Ouvi dizer. Eu sei que muitos irmãos não conseguem interpretar a Bíblia, eles interpretam a Bíblia usando como referência os comentários bíblicos, né? Quer dizer, você lê um versículo bíblico, mas o teu entendimento do versículo bíblico você busca no comentário bíblico, né? Isso é uma coisa com a linha B que está aqui. O uso do que grandes teólogos ou pregadores do YouTube ou da televisão dizem sobre o texto bíblico. Agora, qual é o método correto de estudar a Bíblia que nós aconselhamos? O método que nós, Academia Bíblica, ensinamos e encorajamos os estudantes a seguirem. Nós chamamos ele de método histórico textual crítico. Repito, método histórico textual e crítico. O que é isso, método histórico textual e crítico? O método histórico textual e crítico é aquele método de estudo da Bíblia que procura, primeiramente, estudar a história em volta do texto bíblico, né? A história em volta do texto bíblico, os contextos em volta do texto bíblico. Quando falo de contextos, me refiro ao contexto geográfico, ou seja, eu, antes de abordar o texto bíblico, eu preciso saber aonde é que o autor escreveu esse texto e qual é a localização geográfica do cenário que o texto narra. Qual é a época que o evento aconteceu? Como era o contexto político daquela altura? O contexto geopolítico, o contexto religioso, né? A realidade religiosa do texto, né? A realidade econômica, a realidade social. Então, no método histórico textual crítico, ele procura primeiramente agregar todas essas informações. Por quê? Porque todas essas informações contribuem para o entendimento correto do texto bíblico. Ou seja, antes mesmo de você pegar o texto, você primeiro precisa conhecer a história em volta do texto. Tá vendo? Para quê? Para permitir que você consiga compenetrar no texto. Porque, caso contrário, você estará 99,9% condenado a entender o texto bíblico de forma errada. Então, este é o método que nós encorajamos. Método histórico, textual e crítico. Por isso é que nós exigimos os nossos estudantes para conhecerem o panorama da Bíblia toda, conhecerem a história do Antigo Testamento, a geografia do Antigo Testamento,
né? O contexto sociopolítico, cultural, religioso do Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque esses elementos são a chave que você precisa para conseguir desvendar os textos bíblicos. Então, esse é o método que nós encorajamos. Agora, dito isso, agora nos slides a seguir, eu vou abordar alguns aspectos práticos, né, deste método, né, para assim, então, os irmãos começarem a se familiarizar com este método. Esse é o método que eu uso para estudar as Escrituras Sagradas. Né? Então, vamos lá. Quais são os elementos importantes quando nós estamos a usar o método histórico-textual, né, no estudo das Escrituras? Irmão Edmilson Cadeia. Sim, irmão Edmilson. Sim, professor. Consigo ser ouvido? Sim, estou te ouvindo. Sim. Eu só gostaria que o professor explicasse aqui no reparo. Não entendi o porquê o professor pôs o método histórico, textual crítico dentro deste subtema, métodos errados. Eu parti Desculpa, acho que do aqui princípio também. que esse também é um método errado. Ok, tá aqui. Agora, o erro Obrigado, é só esse meu. Aqui o reparo. título está errado. Né? Eu aqui dizer os métodos, aqui eu quis falar dos métodos todos, não é só método errado, não. Aqui tem método certo e método errado. Desculpem. Ok, depois vou atualizar aqui o Muito obrigado. meu PowerPoint. Obrigado, irmão Edmilson. Ok, então, no método histórico textual crítico, o que nós exploramos? Vamos lá. O que acontece? Não, antes aqui recuei um pouquinho, antes de nós avançarmos. Sim, antes de nós avançarmos. Sim, ok. Isso também contribui para o nosso estudo do método histórico textual crítico. Pronto, mas aqui tenho as ferramentas indispensáveis, ou seja, os materiais que os irmãos obrigatoriamente devem ter se vocês querem estudar a Bíblia a sério. Se vocês querem, de facto, fazer estudos bíblicos que vale a pena, se vocês quiserem, de facto, ministrarem pregações que têm cabeça, tronco e membro, que têm carne, que a pessoa, de facto, consegue ouvir e ser edificado, vocês precisam ter estas ferramentas. Ok? No leque de ferramentas indispensáveis para o estudante, primeiro está várias versões da Bíblia Sagrada. O mínimo recomendável é 3. O máximo não tem limite. Ou seja, quanto mais versões da Bíblia você tiver e usar, melhor será para ti. Quanto mais versões você usar, melhor será para ti. Melhor serão as tuas abordagens, melhor será o teu entendimento, será muito mais profundo do que aquele crente que só usa uma única Bíblia, só usa João Ferreira de Almeida, mais nada. Esse crente tem uma visão muito limitada, tem um entendimento bíblico muito medíocre. Então, o estudante deve se acostumar a estudar, sempre que você estiver fazendo um estudo bíblico, deves, no mínimo, estudar 3 versões diferentes. Se você puder consultar 4, 5, 6, 7 ou mais, vai ser muito melhor para ti, porque quanto mais versões você consultar, mais rico se tornará o teu entendimento. Ok? Então, 3 versões é o mínimo. Quanto mais você tiver, melhor. Agora, não é difícil os irmãos terem várias versões da Bíblia. É muito fácil. Hoje, nós estamos no mundo da explosão tecnológica. Nós temos dispositivos, temos computadores, temos tablets, temos smartphones. E nesses nossos dispositivos, nós podemos ter N Bíblias. E é tudo grátis, é só baixar. Né? Tanto a versão Android, versão iOS, né, da Apple. Existem várias Bíblias grátis, que irmão podem baixar, que vai, de facto, resolver o vosso problema, que é ter várias versões da Bíblia. Eu, por exemplo, eu uso um tablet, né, da Apple, e no meu tablet eu tenho mais de 20 versões, né, grátis. Tem algumas que são pagas, né, que eu pago, né, que são um pouco mais
mas eu tenho muitas versões boas que são grátis e, de facto, resolvem a nossa necessidade. Ok? Então, irmãos, várias versões da Bíblia é um requisito, é uma obrigação para todo estudante da Bíblia. Agora, a segunda ferramenta que também é indispensável do estudo bíblico são os dicionários de léxico. Né? Demonstra. Sim? Demonstra só isso aqui que já contaram esse mês. Irmã Feliz, vai falar para mim? Manda isso aqui. Desculpe. Ok. Ok, então eu dizia aqui, a segunda ferramenta, Desculpa só, professor, sim, desculpa. Posso? Desculpa, tinha de levantar a mão e não levantei. Mas aproveitando aqui, não é, a deixa da outra colega. Quanto à questão, a linha, usar várias versões bíblicas, também é aconselhável usar a versão tradução do Novo Mundo, Bíblias mais de Jeová, como a Bíblia Catolicana. todas as versões da Bíblia para um estudante servem. Qual é o valor de consultar várias versões? É para você, compreender como é que vários segmentos do cristianismo leem o mesmo texto. Percebes? Por exemplo, quando eu consulto a tradução do Novo Mundo, eu quero saber como é que os testemunhos de Jeová leem o texto bíblico. Quando eu consulto, por exemplo, uma versão católica, eu quero ter certeza como é que os católicos leem esse texto bíblico. Quando eu consulto João Ferreira de Almeida, eu quero saber como é que os protestantes reformados leem o texto bíblico. E quando eu vou, né, na NVI, eu vou nas Bíblias Vivas, eu quero saber os segmentos mais light, né, mais liberais, como é que eles leem o texto bíblico. Ou seja, quanto mais versões você consultar, você terá terás uma gama maior de compreensão como é que várias pessoas, vários segmentos da fé cristã leem o mesmo texto bíblico. E quando você encontrar divergência num texto bíblico, quando você vê que a Bíblia que você está consultando não se contrariar, isso vai te chamar a atenção, vai te obrigar você a investigar para saberes quem está com a razão. Tá vendo? Então, este é o valor do estudante, não se limitar em uma versão específica. E outro dado importante, as pessoas que quiserem vos prender mentalmente, intelectualmente ou religiosamente falando, sempre vão querer vos proibir vocês consultarem certas versões ou certos livros. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, normalmente, né, eles são uma instituição que procuram fazer lavagem cerebral dos seus crentes, dos seus membros. Como consequência, eles desencorajam os seus membros a fazerem estudo com base em outras versões da Bíblia. E eles mesmos nem fazem estudo bíblico, eles fazem estudo do livro. Então, eles normalmente cozinham já, né, nesse caso, a versão deles é cozinhada para apoiar, né, as convicções que eles defendem. Né? O mesmo acontece com as Bíblias Almeida e companhia. Né? Naqueles textos discutíveis, os textos normalmente são cozinhados já para apoiar os pontos de vista, né, que a denominação ou o grupo cristão que criou aquela Bíblia defende. Essa é a necessidade de você consultar várias versões, para você conseguir dar conta o que é que cada grupo, né, entende sobre um texto particular. Ok? Então, quanto mais versões você consultar, né, do nosso ponto de vista, é melhor. Você vai ter maior entendimento sobre o assunto e vai te obrigar você a fazer um estudo mais aprofundado sobre a passagem bíblica. Né? Agora, a linha B, que são os dicionários de léxico, visto que nós falamos em português, né? Então, é fundamental, os irmãos, sempre que tiverem a estudar a vossa Bíblia, é importante vocês terem convosco dicionário de língua portuguesa. Né?
Tem, por exemplo, o dicionário Riberian, muito bom. Tem o dicionário da editora Porto Editora, né? Tem vários dicionários bons, né? É fundamental terem bom dicionário de língua portuguesa para vos facilitar. Existem, por exemplo, né, para os irmãos que gostam da Bíblia Almeida, né, vão encontrar passagens aí com termos muito complicados, muito difíceis, né? Então, se você não compreender um termo, uma palavra, aquela palavra pode ser a chave, né? A não compreensão dela vai também ditar a tua má compreensão do texto. Portanto, é indispensável terem dicionário de língua portuguesa. Também, irmãos, para quem tem telefone, smartphone, computador, tablet, já existem dicionários de língua portuguesa grátis. Pode baixar tanto na Apple Store quanto na Play Store, né? Tá lá, é só baixar, né? É só baixar, é grátis. De tal forma que você, quando está estudando, é importante você entender todas as palavras que são usadas no texto bíblico. Todas. Não pode existir num texto bíblico uma palavra que você não conhece o significado. Então, e os significados, nesse caso, os sinônimos das palavras, nós encontramos por meio do dicionário de léxico. Ok? Agora, além do dicionário de léxico, que é o dicionário português, também é importante os irmãos terem dicionários bíblicos. Né? Dicionários bíblicos é fundamental. Para que serve os dicionários bíblicos? Existem palavras, né? Palavras que os autores bíblicos usam em sentido diferente daquele que nós estamos habituados a usar. Então, os dicionários bíblicos ajudam-nos a compreender, né, o sentido ou os sentidos que uma palavra é usada especificamente na Bíblia. Ok? Por exemplo, a palavra inferno. Esse é um exemplo que eu dar. A palavra inferno, a palavra alma, a palavra espírito, né? Essas palavras na Bíblia são usadas em vários sentidos. Então, se o irmão consultar o dicionário bíblico, ele vai te explicar, né, em que sentidos é que a palavra é usada, e ele vai te mostrar os textos bíblicos que essa palavra é usada, né, em certos sentidos. Okay? Então, é fundamental os irmãos terem o dicionário bíblico. Podem começar, por exemplo, com o dicionário bíblico de Almeida. Né? É um dicionário muito bom, é muito compacto, é muito resumido, mas para o vosso nível já é aceitável. Né? O dicionário bíblico Almeida. Agora, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, quem quiser um peso um pouquinho mais pesado, né? Pode também ter, por exemplo, o dicionário bíblico Wycliffe, por exemplo. Né? Vou colocar aqui no chat para facilitar, né? Né? Pode ter o dicionário bíblico Almeida, né? É bom. Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, pode ter o dicionário bíblico Wycliffe. Essa aqui já é um pouquinho mais avançado. Também podem ter o dicionário bíblico Vine, né? Esse também já é um dicionário até, inclusive, que ele traz já abordagem, faz até explicações exegéticas das palavras, que é muito mais, já um pouquinho mais profundo, né? E também tem um dicionário bíblico Tyndale, né? Esse é muito mais profundo ainda. E tem outros, né? Essas ferramentas, irmãos, elas são fundamentais. Sempre que você vê o irmão a falar com propriedade, a te trazer história da Bíblia de muito profunda, como se ele vivesse nos tempos da Bíblia, esse irmão consultou bons dicionários bíblicos, ok? E esses que eu vos referenciei são top, são top. Os irmãos poderem ter, vai vos valer a pena, ok? São materiais que vocês devem ter, né? São indispensáveis para um bom estudo
bíblico. Ok, até aqui, irmão, alguma pergunta, alguma dúvida, algum problema? Pronto, silêncio quer dizer que os irmãos não têm. Tem irmãos, Val. Sim, pode falar. Pode avançar, professor. A aula está boa. Ok, vamos então avançar. Ok. Outra ferramenta indispensável do estudo bíblico. Muitos irmãos até têm, mas não sabem usar. Muitos irmãos têm, mas não sabem usar, infelizmente. Porque há muitos irmãos que gastam dinheiro em grandes dispositivos, mas não usam nem 10% das ferramentas que eles compraram. Né? Há irmãos que compram, tem iPhone 14, 15, 13, mas só usam para alô e para mandar mensagem, para as redes sociais, mais nada. Ok. Nós temos aqui a concordância bíblica, irmãos. Essa é uma ferramenta muito poderosa. Concordância bíblica. O que é isso? A concordância bíblica é uma ferramenta que nos permite localizar de forma rápida qualquer versículo da Bíblia que nós quisermos encontrar. Chama-se concordância bíblica. Qualquer versículo que você encontrar, há um irmão que disse que o irmão ele lê um texto bíblico, mas depois se perde, porque não sabe como relacionar o que leu num texto e encontrar outros textos que falam da mesma coisa. Né? O irmão colocou essa pergunta aqui. A resposta do irmão está aqui, concordância bíblica. O que acontece na concordância bíblica? A concordância bíblica, ela vai te permitir você encontrar qualquer versículo, qualquer assunto que o irmão quiser localizar na Bíblia. Ok? Como é que funciona a concordância bíblica? Pronto. Existem dois tipos, né? Existe a concordância bíblica física, que basicamente é um livro, né, que tem como nome concordância bíblica. Na concordância bíblica, o que acontece no físico? Os assuntos da Bíblia são organizados em ordem alfabética. Ou seja, por exemplo, amor. O que vai acontecer? Ele vai dar uma lista de todos os livros, capítulos e versículos que falam, por exemplo, do amor. Ele vai dar todos os textos. Quer dizer, a tua missão é só agora ler, é só estudar. Ele vai dar tudo. Por exemplo, vamos supor que eu quero, por exemplo, estudar sobre o inferno, por exemplo. Eu vou na concordância bíblica, vou procurar a palavra inferno, vou na letra I, até eu encontrar a palavra inferno, e ele vai me dar todos os livros, capítulos e versículos onde a palavra inferno é usada. Então, a minha missão é só ler, é só ter muito tempo de ler, estudar os textos todos que já tenho na concordância, é só seguir, não preciso matar a cabeça. Ok? Isso é na concordância. Agora, para quem não tem concordância física, mas tem Bíblia, atenção, Bíblia, no telefone, ou no tablet, ou no computador, é ainda mais fácil. Mais fácil. Por exemplo, irmãos, existem irmãos que pensam que eu sou tão bom que eu tenho todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia na cabeça. Por que os irmãos pensam assim? Porque quando os irmãos querem encontrar um versículo, por exemplo, ligam para mim ou mandam mensagem, e eu consigo lhe responder em poucos segundos. Então, os irmãos pensam que eu tenho todos os livros, capítulos e versículos na cabeça. Isso não é verdade, irmão. O que tenho é ferramentas que muitos irmãos também têm, mas não sabem usar. E outra coisa é saber usar as ferramentas. Olhem só, por exemplo, para quem usa a Bíblia no telefone, se prestarem atenção na Bíblia no telefone, vão dar conta que tem aí uma aba que é procura, né? A Bíblia que vem procura, a outra vem busca. Alguém já encontrou, já viu isso? Alô, irmãos? Eu, por acaso, já. Já. Sim. Já, Sim. né? Mas não sabe Eu já também. essa aba, procura, ou pesquisa, ou busca,
é a concordância bíblica que eu estou a falar aqui para vocês. Concordância bíblica. O que acontece? Naquela aba, você pode encontrar qualquer versículo que você quiser encontrar. Basta você se lembrar a palavra-chave. Vamos ver? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou, por exemplo, eu quero estudar sobre o inferno, né? Eu quero encontrar todos os capítulos e versículos que falam sobre o inferno. É só ir na tua Bíblia digital, abre na tua aba, ou pesquisa, ou busca, depende de como está na tua Bíblia. Coloca só lá a palavra-chave, por exemplo, inferno. Você não pode fazer isso agora que eu estou falando. Vamos ver. Coloca só a palavra inferno. Quando você dá enter, procurar, ele vai te dar todos os capítulos e versículos que a palavra inferno é usada. Alguém já fez isso? Eu, por acaso, já fiz, professor. Então, aí você tens a tua vida facilitada. Tá vendo? Vamos supor que eu quero procurar, por exemplo, passagem bíblica que fala sobre alma. É só colocar alma, vai vir todos os textos bíblicos que usam a palavra alma. Ainda você pode filtrar, pode definir só livro do Novo Testamento. Ele vai te buscar só no Novo Testamento. Então, é assim que nós usamos a concordância bíblica no formato digital. É muito mais fácil, é só escrever e dar enter. Ele te dá logo, né, os versículos todos que você quer encontrar. Agora, o que você não precisa, o que você tem que ter é paciência de ler todos os textos bíblicos que falam do mesmo assunto. Para quê? Para você conseguir ter ideia como é que a Bíblia ensina sobre, por exemplo, o inferno. Se eu quiser saber o que é que a Bíblia ensina sobre o inferno, eu sou obrigado a ler todos os livros onde a Bíblia fala sobre o inferno. Tá vendo? Só assim que eu vou poder estar seguro no púlpito e falar, irmãos, sobre o inferno, a Bíblia ensina A, B, C, D. Por quê? Porque eu li todos os textos bíblicos que falam sobre o inferno. Tá vendo? Por exemplo, quando fala assim, irmãos, a palavra trindade não é palavra bíblica. Eu estou falando assim porque eu já pesquisei, já procurei na Bíblia, não encontrei. E se o irmão, por exemplo, colocar aí, na tua Bíblia, aí, na tua procura, põe sua trindade, não vai aparecer, vai vir mesmo zero. Quer dizer que não é uma palavra que faz parte da Bíblia. Então, é assim que nós usamos a concordância. Né? Há uns que gostam de concordância física, né? Assim mesmo procurar, vasculhar na folha. Né? Eu, em particular, prefiro digital, é mais rápido, é mais prático. Né? É mais prático, é muito mais rápido. Tá? Não dá trabalho. E eu também aconselho os irmãos usarem, porque também é barato, é só ter um telefone, né? E você tem logo a coisa lá na tua Bíblia digital. Ok? Assim, então, ok, o irmão Manuel, pode falar, está com a mão levantada? Sim, professor. Teve a dizer, né, acabou de falar agora uma palavra que não consta na Bíblia. Significa dizer que, no caso em que tivermos que fazer uma busca de um determinado tema e não tiver efetivamente, não aparecer, significa dizer que essa expressão ou essa história não consta na Bíblia. Quer dizer que não é bíblico. Ou refere-se tipo, Quer não é dizer, bíblico. é uma Exato. palavra, nesse caso é uma palavra, é um termo que não se encontra na Bíblia. Quer dizer que alguém fora da Bíblia criou aquele termo, aquela doutrina, tá vendo? E trouxe no meio do cristianismo, porque na Bíblia não está. Então, o que não está na Bíblia quer dizer que não é da Bíblia. Agora, podes procurar em outras fontes, por exemplo, né? Por exemplo, Trindade não tem na Bíblia, mas eu posso encontrar nos livros de Atanás, de Tertuliano, de Origênio, né? Eu vou encontrar no credo atanasiano. Já sei que não é uma palavra da Bíblia, mas é uma palavra que foi criada pelos fulanos, cicrados e Beltrano. Por quê? Porque eu procurei na Bíblia, não encontrei, não está lá. Entende, né, irmão Rafael? Ok, entendi isso. Esse é um exercício básico que você tem que fazer para qualquer ensinamento, qualquer estudo que você quer fazer. Estude a Bíblia, procure na Bíblia. Quando você encontrar, então estude todos os textos que falam daquele assunto. Agora, a tua conclusão vai ser baseada, né,
nos textos todos que você estudou que falam sobre o assunto. Ok? Ok. Podemos avançar? Tá. Sim. Muito bem. Falamos da concordância? Cheguei. Sim, alguém está falando? Jaires, Sim, pode falar, irmão Jair. consegui entrar de volta. Professor, não sei se conseguiu ver as minhas mensagens anteriores. Acho que não vi. Dei conta que alguém me mandou mensagem, mas não. Deixa eu ver agora aqui. Ok. Que a mensagem do irmão. Essa é a irmão Jair, sim, está aqui. Indo na linha de pensamento do professor, responderia que uso o método histórico-gramatical, ok? Diferentemente da resposta anterior que julguei que fosse de uma perspectiva geral. Ok, tá bem, irmão Jair. Infelizmente, por substituição de agenda, terei de... Ok, tá à vontade, pode sair voando, já? Depois só assistir a gravação. Professor, antes que eu vá, se possível, diga-me só como vencer a mania de estudar a Bíblia e pensar logo numa pregação. Esse aqui, esse aqui. Essa é a principal parte. Esse é o irmão Osvaldo Pelinganga, né? Ou esse é o irmão Jair? Jaires sempre, professor. Eu devo estudar a pregação, uma pregação. Outro sim, prof, podia me autorizar a apresentar a dúvida agora para que se sane já o encontre na gravação. Pode colocar a tua pergunta, já que você vai sair. Pode perguntar. Sim, professor. Na verdade, era saber mesmo. No que diz respeito ao estudo bíblico. Essa mania, professor, de estar a estudar tipo, viajar em pregações, quer dizer, não se estuda, eu acho que eu não consigo compreender sequer devidamente o texto, tirar as devidas conclusões, e acho que não, pô, essa parte aqui eu tenho que pregar, já tem que ser uma pregação, paro de se calhar estudar o corpo todo da escritura, puro para um rascunho, fico a tentar construir uma pregação e, no fundo, nem tiro lições para mim, eu preciso mesmo que o professor me ajude muito nesse entendimento de como estudar a Bíblia devidamente e essencialmente tirar lição para mim, para a minha vida, porque é sobre a minha vida antes dos outros que eu preciso, então, estudar a Bíblia. É mais ou menos isso, professor. Muito bem. A tua questão é pertinente. Primeiro, você tem que mudar o teu método, né? Método. E segundo, não estude a Bíblia para pregar. Estude a Bíblia Ok. para aprender o que ela ensina. Agora, quando você já sabe o que ela ensina, o pregar vai ser apenas partilhar aquilo que você já sabe das Escrituras, tá vendo? Então, há uma receita muito dura, mas é indispensável nesse quesito. Qual é? Sempre que o irmão estiver para estudar a Bíblia, a regra número 1 é despe-te de todos os teus preconceitos. Despe-te de todos os dos teus achismos. Tá vendo? Vá na Bíblia, se esvaziando, você se esvazia você próprio e vai buscar informações, conhecimento na Bíblia. Esta é a posição-chave, esse é o segredo, esse é o que faz diferença entre aqueles que de fato conseguem compreender a Bíblia na sua simplicidade e aqueles que não entendem nada. Vá na Bíblia se despindo dos teus preconceitos. Vai procurar informação, procurar entendimento. E quando você fazer isso, outro elemento importante é o quê? Não comece logo querendo entender a passagem bíblica como figurativa. Não faça isso. Isso é um erro. Isso é um erro de palmatória. A regra é, primeiro, procure entender o texto literalmente. Até que
seja impossível o entendimento, o sentido literal. Ou seja, você só pode pegar, só pode passar, só pode buscar o entendimento figurativo quando você dar conta que o entendimento literal não é possível. Quer dizer que não faz sentido. Tá vendo? Não é possível o literal. Só assim que você tem permissão de procurar o sentido alegórico. Só que há pessoas que já, de princípio, já começam a pensar no sentido figurativo. Isso é um erro. Ok? Irmão Jaires, percebeu? Sim, estou percebendo, professor. Não sei se ainda posso avançar um pouquinho. Vai, avança, avança. Só porque você vai fugir já, né? Sim, professor. Nessa ordem da ideia, um exemplo básico de um texto que podemos, não é, considerar figurativo e ou que leamos e logo nos remete a algo figurativo, professor. Um exemplo, Porque eu acredito que, sim, por exemplo, né? Se a, vou dar um exemplo. Vamos lá. Pegar um exemplo. Pá, 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 pá. Se a tua mão te escandaliza, né? Corte-o, porque te é melhor. lance, Né? entrar no reino incompleto, Vais entender se for uma ser literal? lançado, É possível você entender se for uma não, literal? Jesus está ensinando a pessoa a se cortar o braço, cortar o pé. arrancar o olho, Ah, acredito que não. é? Não, professor. Mas você tem que analisar, né? Deixa eu analisar, ver. Quando você vê que não é possível o sentido literal, então você aí vai no texto para buscar mais dados, procura ver se dá para você enquadrar um sentido alegórico, um sentido figurativo. Tá vendo? Por quê? Porque você já viu que o literal não é possível. Tá vendo? Ok. Posso dar um outro Isso, exemplo? isso é, Sim, pode sim, falar. professor. Pode falar. Isso é diferente da aplicação do próprio texto para nós. É isso. Pronto. Está muito relacionado. Atenção, está muito ligado, né? Ok. Pronto, mas primeiro mas você, antes de você relacionar ou aplicar o texto, você primeiro precisa explicar o texto, precisa entender, interpretar o que o autor está a dizer, né? Para os seus ouvintes da época dele. O que ele está querendo transmitir, o que ele está querendo comunicar, né? Para depois, então, você se perguntar aquilo que o autor comunicou para os seus ouvintes na época, como é que isso pode ser relacionado para eu hoje no século XXI? Tá vendo? Então, se você não Ok. conseguir entender o que o autor quis comunicar na antiguidade, você não tem hipótese de relacionar com o presente. Não consegue. Ok. Sim. Tá. O irmão Manuel Rafael também levantaste. O irmão também quis falar. Irmão Manuel. Professor, mas o colega já tirou, era praticamente a questão que ele colocou, que eu queria relacionar na nossa vida e no tempo, o contexto. Tá Mas bem. o colega já pôs. Tá bem. Tá bem. Professor, por favor, depois Sim. dê-me só uma ajuda aí. Por favor, dê-me só uma ajuda mesmo. Preciso muito superar isso. Porque acredite que até a frase que o professor usou numa das aulas, quando fazia referência sobre Moisés, a história de bater na rocha. E aí eu quase que me perdi na aula, porque eu já estava, uau, essa é uma frase. O facto de dar certo não significa que está certo. Quer dizer, saí da aula, viajei já logo para a pregação e comecei a pensar, uau, esse texto afinal. Então, queria muito que o professor ajudasse-nos, no caso, né? Também acredito que os colegas poderão partilhar da mesma dúvida. Em como nós nos enquadrar tanto em textos bíblicos ou livros evangélicos, para ter mesmo um espírito do texto e tirar do modo correto lições para nós. Não Sim. é para não sabotarmos a aula, estar aqui com muitas questões. Depois, professor, poder partilhar lá no grupo ou aqui no chat melhores métodos de se concentrar no texto. Vamos Por fazer. favor, professor. Boa, assim, essa tua questão, irmão Jair, ela é pertinente e ela faz todo sentido, tá vendo? Considerando a realidade que nós vivemos, tá vendo? A realidade que nós estamos expostos nos leva mesmo, tá vendo, a essa tendência. Mas vamos lá, um pouquinho de esforço, vamos chegar lá.
Vamos chegar lá. E eu estava vos mostrar bem, o caminho. tá bem. É só você prestar atenção no caminho que eu estava vos mostrar. Vamos chegar lá com facilidade. Só se esforçar um pouquinho. Muito bem. Muito obrigado. Ok, tá bem. Obrigado. Então, voltando aqui, olha, voltar a falar das ferramentas, ainda não terminei as ferramentas. Né? Falei da concordância. Os irmãos entenderam, né, o valor da concordância? Viram como é que se usa, né? Sim. Sim, Ok. sim, entendeu? Sim. Ok, então comecem já a usar, usem já. Não fiquem. Eu usar. Aqui está, estou a dar aqui é para você usar, não é para guardar, né? Agora, outra ferramenta importante são os mapas bíblicos. Os mapas bíblicos, basicamente, eles vão nos ajudar para nos situar geograficamente, né? Sabermos aonde é que o cenário aconteceu, como era a geografia daquela terra naquela altura, né? Sabemos que a geografia com o tempo muda, né? Então, os mapas bíblicos vão nos trazer aqui, né, os mapas da época que os textos bíblicos narram. Por irmão, quando estiveres a pregar, conseguires de facto visualizar o cenário, é importante você ter noção do mapa, né, que o texto bíblico que você vai pregar ou que você vai ensinar relata. Então, vocês podem encontrar os mapas nos Atlas, né? Aqui no Atlas bíblicos, por exemplo, os Atlas fazem isso. Eles trazem o mapa, trazem mais informações, mais descrições geográficas, para ajudar mesmo o irmão a conseguir se enquadrar, né, na realidade geográfica dos tempos bíblicos. Tá vendo? Tal, você consegue falar como se você tivesse vivido naqueles tempos, tá vendo? Conhecesse aqueles territórios antigos que a Bíblia retrata. Okay? E temos então também a enciclopédia da Bíblia, ou enciclopédias. As enciclopédias, basicamente, elas são tipos dicionário, mas eles nos dão mais informações, tá vendo? São muito mais profundas, dão muito mais detalhes, né, dos assuntos bíblicos, tá vendo? Dão muito mais detalhes, mas a natureza é semelhante aos dicionários bíblicos. Eles são importantes para quem gosta de ter mais, né, mais detalhes, né, mais informações sobre os assuntos, né, bíblicos. Né? Então, aqui, recomendo os irmãos. Recomendo também os irmãos terem enciclopédia. Por exemplo, uma das melhores enciclopédias bíblicas que existe no mercado é a Enciclopédia Católica. Muito boa. Os católicos, irmãos, têm muitos bons materiais de bibliologia, bem mesmo também, né, para estudo bíblico. Eles têm muitos bons materiais, tanto na história, bem como também né, de enciclopédia, dicionário. E essa enciclopédia católica, se os irmãos puderem ter todos os volumes, é um tesouro excelentíssimo. Só que também não é barato você conseguir ter. Mesmo em formato digital, não é fácil. Deixa eu comprar no Amazon, né? E o preço não é nada barato. Mas quem conseguir comprar, vai lhe valer a pena. E, finalmente, então, temos aqui, eu já falei dos Atlas, temos, então, os comentários bíblicos. Os comentários bíblicos, irmãos, não servem para o irmão interpretar texto, não. Os comentários bíblicos servem apenas para você, depois de terminar de fazer o teu estudo, né? Já ter as suas conclusões. Agora, você pode comparar o teu entendimento do texto, tá vendo? Com o entendimento de outros estudantes da Bíblia. Porque quem produz os comentários bíblicos são pessoas como o irmão também, que estudaram a Bíblia. E os comentários é basicamente o entendimento dele, do texto que ele estudou. Então, vocês fazem o teu estudo, né? E no final do teu estudo, você pode comparar as tuas conclusões, os teus entendimentos, com o entendimento de outras pessoas também que estudaram o mesmo texto que você estudou. Para isso servem os comentários bíblicos. Só que, infelizmente, muitos de nós, como se não tivéssemos cérebros, né, usamos os comentários bíblicos como referência para nos entender o texto bíblico. Está errado. Está errado. Vamos usar os comentários para comparar as nossas conclusões, nosso entendimento, com o entendimento do comentarista, aquele que produziu aqueles comentários. Né? Ok, então, quanto às ferramentas, essas são as essenciais, né, que vocês precisam, né, para produzirem bons estudos bíblicos. Alguma pergunta? Acho que tem alguma mensagem. Quem escreveu? Não, ok. Ok. Podemos avançar, irmãos? Acho que podemos, né?
Ok, vamos lá. Agora, elementos essenciais. Você que está estudando a Bíblia, você quando está estudando o texto bíblico, tem que ter capacidade, tem que conseguir identificar esses elementos que estão aqui. Primeiro elemento, comece sempre o teu estudo, quando você está estudando o texto bíblico. Primeiro, procure identificar o autor do texto. Ou seja, quem é que escreveu o texto que eu estou a ler. Isso é importante. Por quê? Porque quando você já sabe a pessoa que escreveu, porque aquilo que nós escrevemos tem muito a ver com aquilo que nós somos. Né? Quem me conhece, por exemplo, quem conhece quem sou eu, né? Como é que eu sou, ao ler o meu livro, né? Vai ser muito fácil compreender aquilo que eu escrevi, porque você conhece quem sou eu. Então, o mesmo acontece com os textos bíblicos. É fundamental começarmos por identificar o autor, quem escreveu. Né? Qual é a época que ele escreveu? Né? Qual é a data que ele escreveu? Né? Onde é que ele estava quando ele escreveu? Né? Qual é o contexto político, social, né, em que ele se encontrava ao escrever o livro? Né? Esses são os primeiros aspectos, né, que o irmão deve ser capaz de identificar ao estudar a Bíblia. Se você não consegue identificar isso, você já está condenado, né, a errar no teu entendimento. Okay? Quem escreveu? Quando é que ele escreveu? Aonde é que ele estava quando escreveu? Qual é o contexto que ele se encontrava ao escrever? Onde é que os irmãos vão encontrar essas informações? Podem encontrar, por exemplo, em enciclopédia da Bíblia, por exemplo, enciclopédias. Podem encontrar, por exemplo, em introdução, né, dos livros bíblicos. Por exemplo, há Bíblias, por exemplo, nas Bíblias de estudo, normalmente, antes de começar um livro, primeiro vem a introdução do livro, né, vem esses dados todos. Né? Mas também podem encontrar, por exemplo, em livros de panorama da Bíblia, podem encontrar em enciclopédias bíblicas, inclusive, né, também podem encontrar também há comentaristas, né, há comentários bíblicos, né, que antes dele apresentar o texto ele faz, né, traz um panorama, né, do livro todo. Então, aí vocês podem encontrar essas informações, ou seja, antes mesmo de você entrar no texto, primeiro se preocupe em ter essas informações. Quem escreveu, aonde é que ele escreveu, quando é que ele escreveu e para quem é que ele escreveu. Ou seja, o público, né? Os destinatários do livro. Né? Isso é importante. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que o irmão está lendo, por exemplo, né, a primeira carta de Paulo a Coríntios, né, 1 Coríntios, né? Paulo escreveu, né, nos anos 57. Ele escreveu para quem? Para os cristãos que se encontravam na cidade de Corinto. Certo? Por que Paulo escreveu a primeira carta de Corinto? Porque a igreja de Corinto estava vivendo vários problemas, né, de várias naturezas, e os irmãos de Corinto enviaram vários questionamentos a Paulo. Então, nessa carta, Paulo está a responder um questionário que os irmãos haviam lhe enviado. Então, essas informações são fundamentais para o irmão entender toda a carta de 1 de Coríntios. Então, se você não tiver essa informação, vai ter já dificuldade de entender o que Paulo está escrevendo. Okay? Então, é importante, os irmãos, se preocuparem sempre, então, a estudar um texto bíblico. Comecem com essas informações. Agora, indo já do texto, outro elemento que os irmãos têm que ser capazes de identificar é aonde começa o teu texto e aonde termina o teu texto. Isso é extremamente importante, porque o irmão não vai ter nenhuma chance de interpretar corretamente um texto bíblico se você não for capaz de estudar o texto aonde começou o texto
até aonde terminou o texto. Quero já aqui chamar a atenção dos irmãos. É melhor você já, né, corrigirem o mau hábito que muitos irmãos têm, de estudar versículo. Né? Não funciona, irmão. Estudar versículo na Bíblia não dá certo. Você vai errar sempre, vai sempre entender de forma errada. Não se estuda versículo, estuda-se texto. Ok? Estuda-se textos e não versículo. Então, para você estudar um texto, tem que saber aonde começa o texto e aonde termina o texto. Vou me dar um exemplo. Vamos supor que eu entender, por exemplo, o que Jesus disse em Mateus 6, né? Quando ele fala sobre o dever de orar. Só que para eu entender o que Jesus disse no capítulo 6, eu tenho que ler aonde começou o texto. O texto não começa no capítulo 6. Porque do capítulo 5 até o capítulo 7 é um sermão. É uma pregação que Jesus fez. É um sermão. E esse sermão começa no capítulo 5, versículo 1, foi até o capítulo 7. Quer dizer que para eu, de facto, entender corretamente qualquer parte desse sermão, pode ser no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, eu tenho que ler todo o texto, eu tenho que ler do capítulo 5 até o capítulo 7 primeiro. Só depois de eu entender todo o texto é que eu posso me focar numa parte do texto, porque eu já entendo o texto todo. Agora, você não estudou o texto todo, você já quer interpretar um versículo ou dois, não vai conseguir. Vai errar. É tipo alguém te mandar uma carta, né, de 2 páginas, e você só quer interpretar 2 linhas só. Você não quer ler a carta toda, você só quer ler 2 linhas, e você quer entender só as 2 linhas. Não tem como entender, irmão. Porque as 2 linhas se enquadram na carta toda. Então, para você conseguir interpretar as 2 linhas que você quer, primeiramente, você tem que estudar toda a carta. Então, assim é o texto bíblico. E para você conseguir fazer isso, então, primeiramente, precisas conseguir identificar aonde começa o texto e aonde o texto termina. Irmãos, não se deixe enganar pela divisão por capítulos e versículos. Os capítulos e versículos não definem texto. Não. Para você conseguir dar conta aonde o texto começou e aonde terminou, você é obrigado a ler mesmo. Tens que ler. Tens que ficar atento, tem que prestar atenção para conseguir dar conta aonde é que o autor começa um pensamento e aonde é que ele termina o pensamento. Quer dizer que onde ele começa o pensamento até onde ele termina é o texto. É o começo do texto e o fim do texto. Então, só estudando textos é que os irmãos terão o entendimento correto da Bíblia. Caso contrário, continuarão a entender a Bíblia de forma contrária. Ok? Estamos juntos, irmãos? Quanto ao ponto C? Sim, estamos juntos. Os irmãos conseguem identificar onde começa um texto e onde termina? Ou isso é difícil? Amém, amém. Não, não. É difícil, né? Não, Eu julgo que diz respeito ao contexto. E o contexto de um texto conseguimos encontrar do princípio ao Sim. É isso mesmo. Quando falamos do princípio e o fim, estamos falando do contexto. Você precisa ler o contexto do texto, nesse caso. Aonde é que começa o texto e onde é que ele termina. Tá vendo? Esse é o ponto de partida para você conseguir, de fato, ir a fundo. Porque se você não consegue identificar onde começa, onde termina, né, você não lendo, né, o texto todo, né, você não vai conseguir perceber o contexto. Não percebendo o contexto, você não vai conseguir interpretar, não vai conseguir entender. Você vai ficar perdido. Tá? Ok. Agora, outro aspecto também muito relevante é você saber identificar os personagens do texto. Por quê? Uma pessoa é quem escreveu o texto. Nem sempre a pessoa que escreve o texto, o próprio autor, narra no texto. Ele pode apresentar outros personagens a falarem no texto.
né? Por exemplo, o texto de João, né? Evangelho de São João, capítulo 3. Né? Se os irmãos lerem o capítulo 3, vocês vão ver que João, ele aí nos apresenta uma conversa, né, entre duas personagens. Quais são? Alguém se lembra? João capítulo 3? Quais são os personagens que falam aí no capítulo 3 de João? Jesus e Nicodemos. Jesus e Nicodemos. Então, você, ao estudar esse texto, tem que prestar atenção para você conseguir dar conta até onde é que quem está a falar, tá vendo? Quem está a falar, tá vendo? Porque quem está a falar vai definir, por exemplo, a relevância do que ele está a falar. Tá vendo? Então, é fundamental, porque vão encontrar passagem que é Nicodemo a falar, e vão encontrar passagem que é Jesus a responder Nicodemo, e vão encontrar passagem que é o próprio João a comentar. Então, vocês ao lerem, tem que estar atentos para conseguir identificar esses elementos. Quando é que é Jesus a falar? Quando é que é Nicodemo a falar? E quando é que é João a dar o seu comentário pessoal? Muitos pregadores falam, irmão, Jesus disse. E quando você vai no texto, quem falou não é Jesus. Já ouvi alguém falar, irmãos, e Jesus disse, o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Você vai no Salmo 23, já, e quem está falando de Jesus? Não, irmão, a Bíblia diz, Jesus é o meu bom pastor e nada me faltará. Você vai em Salmo 23, não diz que Jesus é meu bom pastor. Então, é fundamental termos cuidado. Ao lermos o texto bíblico, temos que estar atentos, temos que conseguir identificar o personagem que está a falar, né? E de quem o personagem está a falar. Isso é fundamental. Quem está a falar, de quem o personagem está a falar. Ok? Isso é muitíssimo importante. Particularmente, se os irmãos estiverem a estudar o livro de Jó. No livro de Jó, o livro de Jó é o livro mais perigoso de estudar. Porque lá vocês têm várias personagens a falarem e nem todas as personagens falam aquilo que é certo. Existem personagens que falam coisas que estão erradas. E está lá no texto. Se o irmão não prestar atenção, você corre o risco de pegar um conceito errado que um personagem falou e você falar que Deus é que falou. Enquanto que não foi Deus que falou. Foi alguém que falou errado e depois Deus até lhe corrigiu. Então, é fundamental, irmãos, estarmos atentos quanto os personagens do texto, principalmente os personagens que falam do texto. Ok? Sim, irmão Edmilson. Sim, professor. Eu levantei as mãos para fazer a seguinte questão, depois dessa deixa. Primeiro, considerando que na Bíblia, principalmente o livro de Jó, não é? Vamos encontrar aí fala de personagens e que muitas dessas personagens apresentam a sua visão sobre determinados assuntos e podem também estar errados, tal como o professor aqui afirmou. Seria correto se nós disséssemos que nem toda a Bíblia deve ser considerada, ou seja, a Bíblia no seu todo não deve ser considerada como a revelação de Deus, mas como uma parte da Bíblia, uma revelação de Deus, pelo facto de termos aí também comentários de homens e que podem estar errados. Pronto, a tua colocação, ela não está errada, né? Mas, pronto, eu quero te mostrar aqui, né, uma outra perspectiva, né? Que é aquela que nós adotamos. Nós cremos que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. E quero vos lembrar, que eu expliquei isso na cadeira de biologia, né? De biologia. Quando dizemos que a Bíblia é palavra inspirada por Deus, estamos a nos referir ao processo, né, que levou a Bíblia a ser escrita. Ou seja, Deus conduziu os autores da Bíblia
para eles registrarem os fatos conforme sucederam. Por exemplo, quando o livro de Jó, né, apresenta vários personagens a falarem, onde é que está a inspiração? Está no fato de que o autor do livro registrou o que, de fato, aqueles personagens falaram. Tá vendo, né? Agora, se o que os personagens falaram está certo ou está errado, isso é outra coisa. Mas o fato é que os personagens falaram aquelas palavras. Na Bíblia nós encontramos palavras que Deus falou, palavras que o diabo falou, palavras que demônios falaram, palavras que homens piedosos falaram, e também palavras de homens ímpios. Nós temos na Bíblia. Temos por quê? Porque eles falaram, os autores registraram o que sucedeu. Então, o que sucedeu está fielmente registrado na Bíblia. Percebe, irmão Edmilson? Sim, estou. Agora, vamos lá. Por isso é que há necessidade dos irmãos aprenderem como interpretar as Escrituras, para vocês saberem o que é princípio de Deus, aquilo que Deus, de fato, falou, revelou sobre ele, né? O que é pontos de vista humanos que são errados na visão de Deus, tá vendo? Porque está tudo na Bíblia. Está tudo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no livro de Jó, né? Os amigos de Jó, né? Na teologia dos amigos de Jó, não era possível alguém que é fiel a Deus sofrer conforme Jó estava a sofrer. Para eles, Jó tinha pecado escondido. Tá vendo? Por isso é que eles foram ter com Jó e em vez de consolar Jó, a intenção deles era convencer que Jó admitisse que ele estava em pecado com Deus. E ele então confessasse seu pecado. Só que eu disse que eu não pequei. E não, Jó, você está mentindo. Não é possível alguém passar como você está passando se não tá em pecado. Se você está sofrendo, sempre que você está em pecado, confessa para Deus te perdoar e te livrar. Tá vendo? Então, na visão deles, os irmãos voltando a falar assim, eles atrasaram esse ensinamento, que se você é fiel a Deus, você não pode sofrer assim. Só que no final, depois Deus aparece, Deus vai mostrar ele repudiar. Não, olha, ele faz. Eu não gostei do que você falou. O meu servo Jó não pecou. Tá vendo? Mas Deus só aparece depois do capítulo 44. Quer dizer, do capítulo 1 até o capítulo 43, nós encontramos uma conversa longa entre Jó e os seus amigos. Tá vendo? Então, por isso é que é importante nós termos conhecimento, né, das regras de interpretação, como falaste na hermenêutica, para nós, então, interpretarmos corretamente e, assim, conseguirmos, de fato, né, tirar aquilo que são os padrões de Deus e aquilo que são ideias de seres humanos como nós, humanos falíveis como nós, e sabemos separar. Porque na Bíblia tem tudo isso. Tem ideia, tem a revelação de Deus, que Deus deu, e tem o ponto de vista dos seres humanos, né? E também tem ainda, né, a distorção de Satanás. Também está lá. Então, devemos ter muito cuidado, né, para nós, então, podermos usar corretamente a palavra de Deus. Me percebeu, irmão Edmilson? Sim, percebi. Ok. Uma outra questão que eu tenho, acredito que vou colocá-lo lá mesmo na disciplina, porque é hermenêutica. Ok, tá bom, melhor assim. Ok, então, além de nós procurarmos saber, né, dos personagens, identificar os personagens que falam no texto, também é fundamental nós conseguirmos identificar, né, a data dos eventos que são narrados no texto. Atenção, uma coisa é a data que o autor escreveu o texto, e outra coisa é a data dos acontecimentos que o autor está a descrever. Isso é importante. Isso é importante. Por exemplo, no capítulo 3, né? João escreveu aquele texto cerca do ano 90. Mas a conversa entre Jesus e Nicodemo aconteceu quando? Cerca dos anos 30. Estão a ver? O livro foi escrito cerca do ano 90, mas a conversa do capítulo 3 aconteceu
cerca dos anos 30. Então, o ano 30 é basicamente a época dos eventos que João está a descrever. Já o ano 90 é a época que João escreveu o livro. Isso é importante. Outra coisa, contexto geográfico, né? O texto está a descrever que território, aonde que a cena aconteceu. Isso é geografia. Contexto geográfico. Política. Quem era a potência mundial da altura? Naquela região, como é que era a estrutura política? Era uma monarquia, era uma teocracia, era parte do império, né? Como é que era a realidade social, né? Contexto social, socioeconômico, como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se vestiam, como é que elas falavam, qual é a língua que eles usavam, né? Como é que era o dia a dia das pessoas, né? Como é que era o casamento, como é que era, né? Esses dados todos são importantes para você conseguir perceber o texto, né? A economia, como é que as pessoas, como é que a economia funcionava, né? E a religião, qual era a religião das pessoas descritas no texto, né? Esses contextos são, esses elementos, irmãos, devem ser capazes de identificar, porque isso vai ajudar vocês a entenderem o texto bíblico. Outro ponto, os destinatários, né? A quem é que o autor ele escreveu para quem? Quem deve ler esse texto que nós estamos a ler hoje, né? Outro ponto importante, o texto, nesse caso, a história descrita no texto, aconteceu em que aliança? Ou seja, era no Antigo Testamento ou naquela altura já o Novo Testamento estava em vigor? Isso é importante saber. É importante saber, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor, por exemplo, no texto de, acho que é Mateus 23, 23, onde Jesus contou, né? Estava a censurar os escribas e fariseus. Diz: vocês dão um dízimo, né? De umas coisas, mas outras coisas vocês desprezam, né? Esse texto. Hã? Não O entendo. capítulo é mesmo 23, Mateus 23. O capítulo Certo. é 23. Certo. Por exemplo, essa passagem aqui, por exemplo, vamos lá. Quando é que essa cena que Jesus contou, né, que o texto relata aí, qual era a religião? Pronto, qual era a aliança na altura? Era Antigo ou Novo Testamento na altura? Novo Testamento. Errado. Antigo Antigo Testamento, Testamento. ainda não havia. Antigo Testamento. Antigo. Por que Antigo Testamento? Alguém pode explicar? Jesus ainda não havia ressuscitado, morrido, ressuscitado. Certíssimo, certíssimo. Eu chamei a atenção numa das aulas. Atenção, existem livros do Novo Testamento e existem textos do Novo Testamento. Uma coisa é um livro do Novo Testamento e outra coisa é o texto, a narrativa. Porque toda narrativa que aconteceu antes da morte e ressurreição de Jesus é Antigo Testamento. O Novo Testamento só entrou em vigor depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, é importante os irmãos terem esses detalhes, porque esses detalhes são fundamentais para vocês entenderem a Bíblia. Caso contrário, não vão entender, vão continuar a se complicar vocês próprios. Mas são dados muito fáceis, não é difícil entender isso. É muito simples. Vocês vão ver, por exemplo, um pouco os discípulos de Jesus, até Jesus ia adorar a Deus no templo de Jerusalém, né? Os próprios discípulos iam em Jerusalém a prestar oração, nas principais festas judaicas, eles também iam também lá se juntar com os judeus para celebrar a Páscoa, o Pentecostes. Por quê? Porque até então estava em vigor o Antigo Testamento. Ok? O Novo Testamento só entrou em vigor depois da morte e ressurreição de Cristo. Ok. Então, é aqui a linha G. A aliança, né? A narrativa do texto se enquadra em que aliança? Antigo ou a nova aliança? É importante os irmãos terem este elemento. E, finalmente, então, qual é o ensino principal que o autor queria trazer neste texto, né? O que ele quer ensinar de concreto no texto? Então, esses são os elementos que os irmãos têm que ser capazes de identificar ao estudarem qualquer texto bíblico. Agora,
Para terminar nossa disciplina, depois eu vou deixar tarefa para vocês fazerem, né? Vamos fazer a tarefa, depois vamos discutir. Pode depois colocar essa tarefa lá no grupo do WhatsApp. Tipos de texto, ok. Irmãos, na Bíblia, existem tipos de textos diferentes. Existem textos que são narrativos, ou seja, aqueles textos que descrevem, né, narram, aqueles textos que narram, por exemplo, história, né, narram situações que aconteceram. Né? Um texto narrativo não é um texto normativo. O narrativo simplesmente apresenta a narrativa daquilo que aconteceu. Israel foram tirados por Deus na terra do Egito e foram levados em direção à sua terra, né? E no caminho chegaram no Mar Vermelho e pronto, não tinham caminho e Moisés teve que pedir a Deus e Deus lhe mandou que não me incomode e ele então Moisés pegou a vara e estendeu sobre o mar e o mar se abriu. Isso é uma narrativa, estamos a narrar. Porventura, essa narrativa está querendo dizer que também eu hoje posso pegar uma vara, ir no mar e estender para o mar abrir? Quer dizer isso, irmão? Não. Não. Porque não é um texto, não é uma norma. Aí não tem nada a dizer que você também pode fazer, isso vai te acontecer. Irmão, muitos irmãos erram por causa disso. Está a ler um texto que é narrativo e ele quer usar como norma, quero pegar o texto, tá vendo? Quero fazer regra. Não funciona, está errado. Não se faz regra, não se pega uma regra com base num texto narrativo. Nem tampouco um texto descritivo, né? Um texto está descrevendo uma situação. Não. As normas encontram-se em textos normativos. Um texto normativo é aquele texto que traz mesmo ordens. Disse Jesus, olha, façam isso em memória de mim. Quer dizer, que aqui é uma norma, você tem que fazer isso em memória de mim. Quem crê e for batizado será salvo. Isso é uma norma, é uma ordem. Não está descrevendo, não está da ordem. Se você não crê, não ser batizado, vai ser condenado. Ponto final. Então, os irmãos têm que ter capacidade de saber identificar quando é que um texto é normativo. Atenção, é quando está da ordem, né? Está a estabelecer princípios, regras que devem ser cumpridos. Isso aqui é um texto normativo. Quando um texto é narrativo ou descritivo, né, só está a apresentar os fatos conforme aconteceram, temos que saber diferenciar. Okay? Temos que saber diferenciar. Isso é importante. Infelizmente, muita gente não sabe diferenciar, não sabe identificar essas coisas. Fazem confusão. Né? Por isso é que há uns irmãos, né, inventam fogueiras santas, fogueiras das quantas. Né? Por quê? Porque lê um texto narrativo, né, que narrou o que Israel fazia ao longo da caminhada, e ele pega aquela narrativa, também quer trazer como princípio, como norma. Não funciona, irmão. É erro. Vai inventar erro, vai inventar heresia, vai inventar coisas que não se fazem. Por quê? Porque confundiu uma narrativa, né, ou uma descrição com uma normativa. Portanto, irmãos, considerem tipo de texto. Temos texto descritivo, faz descrição. Normativo, traz norma, traz princípio, traz regra. Narrativo, né, apresentar uma narrativa. Exposição, né, expõe, né, um assunto. Então, tomem isso em consideração ao estudarem qualquer texto bíblico. Se perguntem sempre, o que eu estou a ler aqui, isso é um texto descritivo ou é uma normativa? Está a trazer regras, está a trazer normas que devem ser rigorosamente observadas? Ou é apenas uma narrativa, está a narrar aquilo que aconteceu e mais nada, né? Ou é uma exposição de um assunto? Então, em linhas gerais, irmãos, é isso que eu queria, né? Que eu queria apresentar nessa disciplina. Eu vou parar por aqui e eu vou dar lugar para colocar em pergunta. Se não tiverem pergunta, vamos fechar a aula e a vossa tarefa vai ser, cada irmão vai preparar um estudo. O tema, o assunto, depende de cada um de vocês, né? Eu só quero que cada um de vocês faça um estudo qualquer
né? E depois publiquem os vossos estudos no grupo do WhatsApp. Eu quero ler os vossos estudos, mas tem que ter cabeça tanto mesmo, não publique coisa à toa, por favor. Façam mesmo estudo como deve ser, usem as ferramentas que vocês aprenderam, usem concordância bíblica, você pegarem todos os textos bíblicos que falam do assunto, depois tragam, então, aqui, né, vossas conclusões e partilhem no nosso grupo. Eu vou parar por aqui. Sim, irmão Edmilson Candeia, tem a mão levantada. Sim, professor. Primeiro, eu gostaria de saber. Não, primeiro eu faço a questão. O texto de 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 34, prescreve o seguinte: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Eu perguntaria o seguinte, professor, esse texto podemos considerar como um texto normativo? E a segunda questão, quando é que nós devemos enviar o trabalho? Até que dia devemos enviar o trabalho? Ok. Pronto. Primeiro, pode já tomar esse texto como teu texto para o teu trabalho, né? Podes trabalhar nesse texto. Irmão Edmilson. Acho que é um bom texto para você trabalhar. É. Penso que é um bom, vai te ajudar. Usa esse texto como base do teu trabalho. Vai ser bom. Vai ser bom. Agora, outra pergunta que você colocou aqui? Até quando devemos enviar o trabalho? Até quando? Pronto, eu posso vos dar uma semana. Acho que é suficiente, né? Não precisa ser muitas páginas, é só faz um trabalho bem feito, não precisa ser muitas páginas, né? Uma semana você consegue fazer. Mas, irmãos, eu não quero, atenção, irmãos, eu não quero copy-paste, atenção. Eu não quero os irmãos entrar na Google, procurar e trazer aqui o estudo dos outros. Eu quero que cada um de vocês tenha que fazer o seu estudo. Eu quero que vocês estudem, leiam as escrituras, pesquisem e tragam aqui o vosso estudo. Nada de procurar na Google, procurar no YouTube, não. É vocês a estudarem, já? Ok, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Ok, parece que não há mais pergunta. Eu queria só um esclarecimento. As parábolas entram em que categoria no tipo de textos? As parábolas? Depende da Sim, parábola. expositivo? Depende. Depende. Sim, depende. Ok, Depende. obrigada. Ok, mais alguma pergunta? Ok, não há. Muito bem. Irmãos, muito obrigado pela vossa presença e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã vamos dar uma outra disciplina. Estamos a avançar. Estamos na reta final, então temos que correr. Mas vamos começar uma outra disciplina também. Professor, desculpa. Sim. Professor, desculpa mesmo. Eu não vi, não sei se você estava distraído, eu não vi o material sobre essa disciplina lá no WhatsApp. Vou mandar. Não se preocupe. Ah, tá bem. Faz favor, professor, faz favor. Sim, vou mandar um fascículo bem, são cento e tal páginas, mas eu resumi isso em linhas gerais. Vocês vão ler de blá, blá, blá no fascículo. Já? Pronto, eu que vos trouxe aquilo que é o essencial. Ok. Amém. Tá bem. Então, tchau. Bom descanso a todos. Deus abençoe. Obrigado, professor. Obrigado, sim. Igualmente, sim. Obrigada, igualmente. Até amanhã. Feliz noite. Muito obrigado.